Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam seguros e que o Covid não tenha afetado tanto a vida de vocês. Eu me chamo Giovanni e eu estou no quinto ano de filosofia na Unesp. E ademais desse tempão todo estudando, eu nunca tive que fazer um vídeo desse jeito e também nunca tive contato com alunos. É a minha primeira vez e eu estou bem feliz. Mas também estou um pouco ansioso e nervoso, né? Primeira vez, então desculpem se faltar algum jeito assim ou acontecer alguma impropriedade. Partindo para o assunto, eu fiquei responsável de fazer uma introdução à filosofia da ciência para vocês. E enquanto ela é uma área um pouco mais específica para filósofos mesmo, ela é interessante porque vai te dar uma ideia do que é o fazer científico, num geral, o que é o método científico e tal, mas também vai te ajudar no dia a dia, vai te ajudar a entender melhor no porquê você acredita no que acredita, o que as pessoas estão falando quando elas falam de ciência, ou porque as outras pessoas defendem o que elas estão defendendo. No geral, essa análise da argumentação, do conhecimento e tal. Para vocês terem uma ideia, isso não é tanto da área que a gente vai, que é a filosofia da ciência, mas de uma amiga bem próxima dela. Mas vão ter questões do tipo, como ter conhecimento é o mesmo que está certo, ou é algo diferente. Se eu acredito que algo é verdadeiro e acontece desse algo ser verdadeiro, importa se eu consigo justificar? E também outras como, você pode estar certo sem realmente estar tentando estar certo sobre algo? Enfim, no geral vai ser essa diferença entre saber o que é conhecer ou não e se as pessoas, no geral, incluindo você, sabem do que estão falando ou simplesmente acreditam no que estão falando, né? Falando dessa amiga próxima que eu acabei de referir, eu não sei se vocês lembram, se chegaram a ver, mas existe uma área da filosofia que se chama epistemologia ou teoria do conhecimento. E vocês poderiam perguntar, ora, se conhecimento, em certo sentido, pode ser um sinônimo de ciência, como que eu diferencio a epistemologia da ciência, desculpa, a epistemologia, a teoria do conhecimento, né, da filosofia da ciência? Bom, a diferença é que o que a gente chama de ciência hoje em dia é algo muito estrito, restrito a uma área de acesso, assim. A gente pega e fala de ciência e já imagina um cientista com um jaleco num laboratório, cheio de instrumento, ou alguma coisa como um geógrafo num campo, mas também com instrumento e tal. E não foi sempre assim. Inclusive, durante a maior parte da história foi o contrário. É, Todas as coisas eram consideradas filosofia. Tipo, no surgimento das sociedades, da escrita e tudo mais, conforme a ciência vai aparecendo, ela aparece sobre o signo de filosofia. Tanto que se você for pegar coisas razoavelmente recentes, como Newton, você encontra que ele chamava a física de filosofia natural. Essa mudança, essa separação da ciência, da filosofia, vem mais ou menos no meio do século XIX, com os movimentos que chamam positivismo e verificacionismo. Tem todo um rolê lá que chama Círculo de Viena e tal, mas isso é assunto para uma outra hora. Por enquanto a gente vai ficar no básico, e eu vou pegar um pouquinho mais dessa área da epistemologia de início, porque eu acho importante a gente estabelecer uma espécie de base para falar de filosofia da ciência, já que as duas têm essa proximidade, né? Só muda em relação a esse objeto. A filosofia da ciência é uma coisa muito mais focada no que a gente chama de ciência atualmente do que como foi no decorrer da história, o pensamento sobre a ciência. Mas enfim, vamos lá. Desculpa, eu não sei se está confuso, mas a ideia é só que filosofia da ciência e epistemologia têm meio que o mesmo fim. Os dois querem saber o que é a ciência, o verdadeiro conhecimento e tal. Ela só tem essa diferença meio que de grandeza. A filosofia da ciência é muito mais fechada no nosso tempo, enquanto a epistemologia é mais aberta e trabalha mais com o conceito de verdadeiro do que com o conceito de científico ou cientificidade. Bom, existem vários modos da gente abordar esse assunto, mas um dos que eu mais gostei, mais entendi quando eu estava aprendendo, era o de distinguir uma proposição de uma asserção e desenvolver daí, né? Uma asserção é todo ato linguístico que tem um valor de verdade, ou seja, vão ser as afirmações, em certo sentido, assim. Que é um valor de verdade? Um valor de verdade vai ser sempre um dos três. Ou vai ser uma coisa verdadeira, tipo, a gente pode falar que algo é verdadeiro, ou que algo é falso, ou que algo é indeterminado.
Se eu disser que eu estou usando uma camisa, isso é verdadeiro ou é falso, certo? Não tem como aplicar o indeterminado aqui. O indeterminado fica mais para coisas futuras. Por exemplo, se eu disser, vai cair um meteoro aqui em casa até o fim desse vídeo. Por mais que muito, muito improvável, é algo que a gente tem que esperar para ver, digamos assim, porque é indeterminado, ainda não aconteceu. O verdadeiro e o falso vão sempre se aplicar às coisas do presente ou do passado, enquanto o indeterminado fica sempre para o futuro. É só isso que é uma asserção. Essas afirmações que vão ter sempre um desses três valores. E uma proposição, a diferença entre as duas, elas parecem exata a mesma coisa. Mas a diferença entre as duas é meio que só uma frescura, assim, que a proposição é o significado real, o conteúdo real dessa asserção. Por exemplo, eu dizer isso é uma camisa e eu dizer this is a shirt em inglês, os dois estão se referindo à mesma coisa, certo? Mas em linguagens diferentes, e aí pra gente. A proposição é só isso, é só esse conteúdo real da coisa, enquanto a asserção pode ser expressa em diversas linguagens diferentes. Poderia fazer em sinal se eu soubesse, mais ou menos essa é a ideia só. Eu acho legal a gente passar rapidinho pela ideia de que a gente pode ser proposicionalmente verdadeiro ou falso. Tem uma atitude falsa ou verdadeira. No sentido de que eu posso acreditar de verdade, por mais que não tenha. Eu poderia acreditar de verdade que tem um gato aqui na minha frente e defender isso com unhas e dentes para meus colegas e tal, por mais que não seja verdade. Eu estaria tendo uma atitude proposicional verdadeira, porque eu estou indo de boa fé, eu estou acreditando mesmo no que eu estou falando, por mais que seja falso. Ou eu posso ter uma atitude proposicional de não crença, de má fé, digamos assim. Que é, olha, eu não sei se vocês já viram, mas há uns tempos atrás estava rolando uns vídeos no YouTube, essas coisas assim, quer dizer, Facebook, mais comum pelo menos, de tipo uma mágica que eles faziam na família, assim, eles chamavam a criança e aí cobriam ela, toda a família, cobriam essa criança e falavam que iam deixar ela invisível. Aí eles tiravam e ficavam, nossa, cadê o Joãozinho? Não sei o que, o Joãozinho sumiu, ninguém tá vendo. A criança entra em desespero, acreditando e tal. Enfim, essa ideia de enganar essa atitude de não crença, uma proposição de má fé, digamos assim, de uma atitude de má fé. Aí eu acho interessante, tipo, isso foi só de passagem mesmo, pra gente saber que a gente pode enganar ou não. E eu acabei de dizer também que tem essa coisa de. Ai, desculpa, eu me perdi um pouquinho, gente. Vou tentar recapitular aqui. Eu acabei de definir o que é a proposição e tal. E aí a gente volta para essa questão dos conteúdos de verdade. Se eu digo que isso aqui é uma camisa e isso aqui é realmente uma camisa, a gente tem o que classicamente se chamou de verdade. É um pouquinho mais complicado que isso, desculpa. Eles adicionam a ideia de crença verdadeira, não só crença verdadeira, mas também justificada. Aí esse justificado é o maior balaio de gato, a gente vê isso uma outra hora, porque o vídeo é bem curtinho e eu só vou. Enfim, essa coisa da justificação muitas vezes é atribuída ao testemunho ou à autoridade. Por exemplo, se um expert pesquisa em algo por anos e anos e fala para você sobre aquilo, a chance de você acreditar devia ser alta, pelo menos, porque ele é alguém que, sei lá, se empenhou para fazer aquilo e, via de regra, vai estar com uma proposição, uma atitude proposicional de crença, de verdade, né? Com boa fé. E não simplesmente essa coisa que a gente vê hoje em dia no mundo da política e até entre a gente, muitas vezes, de tentar fazer respostinhas espertinhas, assim, para diminuir o outro, algo do tipo, ou se mostrar esperto. Não é nada disso que a ciência ou a filosofia, enquanto essa busca da verdade, está querendo. A gente quer mesmo que as coisas são assim, sem menosprezar ninguém. Enfim, vamos passar para a filosofia da ciência mais propriamente. O pensamento científico, no geral, esse que a gente tem estabelecido hoje em dia, se baseia num sentido muito real, e no sentido mais real e profundo dele, numa forma de pensamento que a gente chama de indução em lógica. Lógica é basicamente isso. É o estudo das formas válidas do pensamento, que o próprio pensamento dá para ele, mas isso aí é outra conversa, a gente fala disso uma outra hora, com mais calma. Enfim, ela é extremamente baseada na indução, mas no escurinho do cinema, ela quer dizer que ela é inteiramente uma outra forma de pensamento, que é chamada de dedução. E é realmente o que os cientistas mais usam. Eles ficam o tempo inteiro deduzindo, e o cientista que faz indução é normalmente aqueles, nossa, absurdo, tipo Einstein, assim, sabe? Porque a maioria já está partindo de alguma base
e produzindo a partir daí. A gente não aprende por que, que a base é daquele jeito, por que respeitar ela. Enfim, a gente vai vendo isso com mais cuidado. Eu vou explicar melhor para vocês agora o que é a indução e o que é a dedução. Vamos começar pela dedução, que é mais fácil. Eu acho que vocês já viram isso, mas é bem comum. É aquela coisa do todo homem é mortal, Sócrates é um homem, logo Sócrates é mortal. Essa é uma lógica dedutiva, porque ela tem essa primeira premissa, que diz que todo A é um X, ou algo assim. A gente tem uma segunda premissa menor, que diz que este A é um X. Opa, desculpa, este Y é um X. Enfim, eu não lembro das letras certinho. Mas a ideia é que na primeira vai ser tipo, X, todo X é um Y. Na segunda vai, A é um X. E aí na terceira é que A é um Y, pela conclusão lógica da coisa. Que é tipo, se todo homem é mortal e Sócrates é um homem, logicamente ele vai ser mortal. E a indução é meio que o caminho contrário. É onde eu formo a ideia de que todo homem é mortal para começo de conversa. É a ideia de que, olha, todos os materiais de cobre que a gente testou conduzem eletricidade. Esse é um material de cobre ainda não testado, mas a gente conclui que ele vai conduzir eletricidade. A indução é essa coisa que generaliza uma experiência particular. Eu vejo um cisne branco, dois cisne branco, três cisne branco, 100, 1000, e aí concluo, todo cisne é branco. É essa coisa que pega o particular e transforma ele no universal. E a dedução é o contrário. Eu parto de um universal, como todo homem é mortal, e vou trazendo para o particular, para chegar no Sócrates. E elas têm esses dois movimentos. Bom, o problema é que, se eu falei que esse ser mais real e profundo da ciência se baseia na indução, é que a indução não é exatamente confiável. Por quê? Um filósofo empirista, enfim, um filósofo aí eu não lembro de quando ele é, viu? Mas enfim, da Inglaterra, da modernidade, deve ser mais ou menos 1600 para 1700. Tem um filósofo que chama David Hume, e ele, assim, fez um argumento muito forte contra a indução, que, como nosso tempo está acabando, eu vou falar de forma bem resumida. A ideia de que ela se baseia na crença de que a natureza vai se manter regularmente. Tipo, que sempre que eu vejo uma bolinha indo em direção a outra bolinha, com alta velocidade, ela bate nessa outra bolinha, essa bolinha sai voando, e isso vai acontecer todas as vezes. Vem dessa crença de que as coisas vão se manter como elas eram. E num exemplo bem esperto, que eu nem sei se foi o Hume mesmo que fez, ou um filósofo posterior, fala que, olha, imagina um peru que é alimentado todos os dias. Sem falta. Todo dia, 5 horas da tarde, o dono dele vai lá e dá a raçãozinha pro peru. Ele fica, nossa, super ciente de que todo dia isso vai acontecer não sei o quê, até que no dia do Natal, ao invés de ração, pá, machadada no pescoço. Então é meio que isso que ele está querendo dizer. A gente não tem como ter uma crença de que a natureza vai se manter uniforme, de que as coisas vão seguir como elas sempre foram. Tem uma chance de, igual ao peru, as coisas mudarem do nada. E existe um problema maior ainda nisso, que algumas pessoas vão tentar fazer alguns sistemas da ciência para tentar explicar como a ciência é possível, que tentam falar, olha, mas a indução sempre funcionou, a gente trabalha em cima da indução e as coisas não estão dando errado. Bom, mas é exatamente esse o problema que a indução está querendo colocar. Não tem como você justificar a indução pela indução. Eu falar, olha, eu supor que as coisas vão continuar a mesma, sempre continua a mesma. Não dá certo fazer isso. É o tipo de argumento em filosofia que a gente chama de circular. Só para dar um exemplo de um argumento circular mais simples de ver, é algo como, tipo assim, a Bíblia é verdadeira. Por quê? Porque é a palavra de Deus. E como que você sabe que Deus é verdadeiro? Porque está escrito na Bíblia. E como você sabe que a Bíblia é verdadeira? Porque foi escrita por Deus e assim por diante. Esse argumento que um dos pontos suporta o outro, ou ele mesmo se suporta sempre assim, é o que a gente chama de circularidade, e os pensamentos não podem se apoiar nisso. Enfim, esse é o problema da indução, num geral. A gente depois vai ter vários filósofos pensando os movimentos diferentes, como o abdutivismo, sei lá, vem da palavra abdução, que é um tipo de raciocínio que busca integrar essa diferença, esse exemplo que sai fora, a bolinha que bate na outra e de repente não move, e aí você tem que explicar as coisas, é algo que tenta lidar com essa estranheza e essa falta de crédito da razão de dizer que as coisas vão sempre se manter a mesma.
Nosso tempo está acabando. Eu espero que vocês tenham aproveitado alguma coisa disso aqui. Vocês me desculpem por não fazer slide, nem nada do tipo. Meu computador está quebrado e vai ter que ser assim mais algumas vezes. Mas é um prazer conhecê-los. Foi um prazer ter essa experiência. Espero receber alguma questão ou algo do tipo. Espero que vocês gostem da aula. Obrigado e até a próxima.